Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. Iremos ler os versículos 11 e 12. Livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Enquanto você procura, nessa noite eu quero falar sobre a graça que transforma. Eu quero falar sobre graça que transforma. Ou somente a graça transforma. E nós vemos uma ilustração aqui de uma metamorfose, uma metáfora aqui que nós utilizamos, representando então ali um casulo. E esse casulo, muitas vezes, ele representa o pecado que nos aprisiona, que nos mantém aprisionados e a qual nós ficamos ali relutando, tentando sair. E a graça, então, de Deus, ela quando nos transforma e nos dá, então, essa liberdade. E, com certeza, todos nós aqui buscamos esta liberdade. E essa liberdade só é possível quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós compreendemos quem é Cristo Jesus, mas principalmente quando nós compreendemos o que é a graça que nos alcança, essa graça que nos restaura, essa graça que nos liberta. E muitas vezes nós não compreendemos essa graça. Muitas vezes ficamos presos nas adversidades, nas situações, e esquecemos que essa graça é um favor imerecido. Quer dizer, nenhum de nós merecíamos esta graça, mas por um amor maior, um amor sacrificial, eu e você somos restaurados, somos comprados, somos redimidos, somos perdoados. E passamos a ter, então, a certeza da vida eterna. Essa graça, então, quando nos alcança, ela nos transforma numa outra vida, numa vida preparada para Cristo Jesus. Uma vida que não viverá mais os prazeres dessa carne, mas irá viver o quê? A plenitude do Espírito Santo, a preparação, a santificação que vai me levar para viver a vida eterna, com a vinda de Cristo Jesus. Amém? Só a irmã aqui que deu aleluia? Meu Pai. Agora estou mais tranquilo. Assim, vamos lá, todos abriram, todos acharam, quem achou, diga amém. Oh, glória! E assim está escrito, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta ao seu companheiro, aquele que ele tem orientado, Tito. Tito, então, ele foi preparado a poder falar às igrejas de Creta. Ali ele estava preparando as igrejas para pararem de vivenciarem as coisas erradas, as heresias que ali aconteciam, mas que sim pudessem viver a plenitude que o Senhor tem para aquelas vidas. Mas também alertando-os sobre os perigos, os pecados que ali estavam acontecendo. Paulo, ele escreve em torno de entre 63 e 65 depois de Cristo, e é bem provável que ele já estava nas suas últimas missões, entre a sua primeira e a sua segunda prisão. E o objetivo, quando ele escreve para essa igreja, ele escreve também para cada um de nós, nos alertando principalmente sobre o que se refere ao pecado, aquilo que nos afasta do amor de Deus, aquilo que tem nos impedido de receber a graça de Deus. E então, quando ele fala a Tito, ele prepara a Tito, então, para falar com toda a liderança dessa igreja e também na preparação dos presbíteros, mas como também fala com cada um de nós nessa noite. Mas o que ele quer dizer aqui sobre esta graça? Por que ele fala, então, para Tito ter esse cuidado? Porque muitas vezes nós vivemos realmente presos no que se refere ao pecado. Muitas vezes nós não nos perdoamos pelas coisas erradas que fizemos,
Nós já confessamos ela, colocamos diante do altar do Senhor, mas vivemos dentro do casulo, porque não entendemos o que é a graça de Deus na nossa vida. E então o apóstolo Paulo, ele começa a alertar sobre a questão da graça. A graça de Deus, ele é um dos temas centrais da igreja cristã. Ele é um dos temas principais para a nossa vida, para a vida da igreja. Não tem como nós prosseguirmos sem compreendermos a graça de Deus. Essa graça que transforma, essa graça que nos redime, essa graça que nos reconecta novamente com o Senhor, mesmo sabendo que ela é imerecida. Nós precisamos compreender que nós não merecemos, e eu vou sempre reforçar isso. Nós não merecemos. Não é pelos meus dons, não é pela minha capacidade, não é pela forma que eu me desenvolvo dentro da igreja. É o dom imerecido, é o favor imerecido de Deus, para todos. E então nós vemos aqui que a primeira verdade que nós podemos tirar nesse texto é a graça que salva a todos. A graça que salva a todos. O Senhor, Ele com certeza, Ele deseja que todos nós alcancemos essa graça. A graça, ela é manifestada em Cristo Jesus. Ela é manifestada quando Cristo, Ele se entrega, ali Ele vence a cruz, ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas. Quer dizer, nós merecíamos aquela condenação, nós merecíamos a crucificação, mas Cristo, então, Ele se faz pecado por nós. E ali, então, nós somos restaurados e redimidos. Então nós lembramos que essa graça ela é conquistada em Cristo Jesus. A oferta universal da salvação, ela é para todos. O Senhor ofereceu essa graça para todos, para que pudessem confessar a Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador e assim conquistar a sua salvação e tomar posse da sua vida eterna. E quando a palavra diz todos, é todos. Todos, sem exceção. É como se nós tivéssemos perdido em alto mar, em um navio, numa noite de chuva, de tempestade, e ali eles não conseguem se orientar. E os navios ali, para se orientarem, eles precisam então de um farol. Esse farol, ele vai iluminando o mar, indicando aonde ele está, para que essas embarcações que estão perdidas possam se posicionar e então atracarem no lugar seguro. Mas essa luz, ela é para todas as embarcações, mas não quer dizer que todas as embarcações irão seguir essa luz. A graça é para todos. Jesus veio para todos, mas nem todos irão reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso quer dizer que muitos, Jesus aqui é esse farol. Jesus é aquele que brilha e a qual Ele nos chama para vir ao porto seguro. Estar ali nos seus braços, vivendo a plenitude que Ele tem para mim e para você. Mas nem todos irão aceitar esse chamado. Nem todos irão visualizar essa luz e seguirão essa luz. Então nós precisamos compreender e tomar cuidado se nós não estamos enxergando essa luz, o farol que brilha, que é Jesus Cristo. Jesus, Ele veio para mim e para você. Muitas vezes as pessoas vão dizer, esse não tem mais jeito, esse não tem a solução, ou o pecado desse é muito grande e para esse não tem restauração. Mentira! Jesus veio para todos, sem exceção. Talvez você veio aqui nessa noite em busca de algumas respostas. Talvez você esteja vivendo dessa forma enclausulado, quer dizer, dentro de um casulo, tentando sair, afagado dentro daquela situação do pecado, condenado pelo pecado, massacrado pelo pecado, que é isso que o diabo quer que você se sinta. Mas lembre-se que a graça de Deus, ela veio para todos,
veio para nós nessa noite, para todos que estão aqui nessa noite. A graça de Deus, ele vem exatamente para quê? Para que esse casulo então se rompa. E assim possamos viver a liberdade que Cristo nos deu. Gálatas capítulo 5, versículo 1, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. Então, meu irmão, minha irmã, essa noite é o momento de você tomar posse da graça de Deus em Cristo Jesus. Essa noite é a noite de você tomar posse e sair desse casulo a qual você tem vivenciado. É o momento de você sair desse casulo e parar de ouvir os ruídos que o inimigo tem colocado em sua mente. Mas viver aquilo que Deus tem para você, a promessa que Ele tem para você. A promessa dele é que possamos viver a plenitude e saber que temos a certeza da vida eterna. É claro que passaremos sim por tribulações. O casulo, ele é necessário também na nossa vida. Porque quando é no casulo que nós somos também forjados, somos moldados. Existe um processo que nós precisamos passar, mas não ficar. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, siga o farol. Ou melhor, siga Jesus Cristo. Se entregue a Jesus Cristo. Se atraque no porto seguro que é Cristo Jesus. Deixe de ouvir os ruídos, pare de ouvir os ruídos que o inimigo tem tentado colocar. As mentiras que o mundo tem tentado te colocar e te afastando daquilo que Deus tem para a sua vida. É a graça de Deus. A graça de Deus te basta. Toma posse da graça, é tudo pela graça. Mas pastor, eu não me envolvo na igreja, talvez eu não tenha participado de ministérios. E novamente eu reforço, isso não é a graça é para todos. E quando eu alcanço a graça e eu entendo o que é a graça, aí as demais coisas serão acrescentadas na minha vida e na sua vida. A graça de Deus não apenas nos salva, mas também nos instrui a viver de uma forma transformada, de uma forma transformadora. E isso quer dizer que a graça de Deus nos ensina a renunciar ao pecado. Quando então nós compreendemos essa graça que transforma, esta graça que veio a todos, e aí eu compreendo que eu me entrego a Cristo Jesus. Eu entendo quem é Cristo Jesus, Ele veio para me libertar, Ele veio para me salvar, Ele veio para me livrar, mas também me veio para me dar vida eterna, me reconciliar com o Pai. Mas Ele também, esta graça, ela me traz a compreender que eu preciso fugir do pecado. É só nós imaginarmos, imagine você numa praia, foi ali pela primeira vez, aquela praia cheia de ondas, e de repente você é tomado por essas ondas e começa a se afogar. E aí então, vem lá a equipe e consegue te salvar. Ela te tira daquela situação. Nós temos um irmão aqui, o Ban, que trabalha com salvamento, né, Ban? Está lá na operação das praias, e tem muitos que se afogam ali. E muitos perdem a sua vida, mas muitos são resgatados. E aí então essa pessoa, ela é retirada. Ela é salva ali pelos socorristas. Mas é muito provável que ela não voltará a ir na profundidade daquele mar. Porque ela compreendeu que ali faz mal. Da mesma forma, a graça que nos transforma, ela nos faz afastar do pecado. Quer dizer, ela nos distancia do pecado. Aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me faz errar o alvo, eu vou entender que eu preciso me afastar. Eu preciso renunciar às coisas práticas do passado. Eu tenho que renunciar àquilo que tem me aprisionado. Lembre que o casulo, ele simboliza o pecado. E eu e você precisamos nos libertar dele. Mas para isso, nós precisamos renunciar. Nós precisamos nos afastar. Quer dizer, se eu sei que aquele lugar eu vou me afogar, então é o momento que eu vou andar num lugar seguro. Geralmente nas praias tem as sinalizações. Olha, cuidado, esse lugar é impróprio para que o banhista esteja.
Cuidado, perigo de afogamento. E muitas vezes tem um amostradinho ali que ele prefere ir aonde? Aonde não pode. Aí o amostradinho se afoga, cai num banco de areia ali, daí lá vai o socorrista correr ali, correr o risco de vida dele, mas ele vai lá salvar. E muitas vezes assim nós somos. Nós sabemos que o pecado destrói, ele tira a nossa identidade, nos tira do plano original de Deus, mas parece que às vezes somos levados novamente para aquele lugar. Opa! Lembra da graça? A graça te alcançou, você entendeu quem é Cristo Jesus, e a partir desse momento, então, eu preciso renunciar a este pecado. Eu tenho que renunciar à carne que tem militado contra o Espírito. Eu tenho que renunciar os desejos da carne que muitas vezes têm me afastado do amor de Deus e me aprisionado novamente. O pecado muitas vezes gera uma liberdade falsa. Nós ouvimos muito, principalmente na juventude, não, eu quero viver, eu quero ser livre. Eu quero viver as coisas do mundo. E quem disse que ser livre é viver as coisas do mundo e ser escravo do império das trevas? Ser livre é viver as promessas de Deus. Ser livre é viver os propósitos e os planos de Deus que Ele tem para mim e para você. É para todos. Se alguém aqui ainda não entendeu a palavra todos, eu vou explicar para você que no dicionário está escrito todos. Vocês gostaram, né? Fui filósofo agora, né, Ronaldo? Foi profundo, né, pastor Walter? Às vezes nós não compreendemos o que é tudo, ou o que é todos. Mas, pastor, eu entrei nessa noite aqui, o senhor não sabe o que eu fiz há 10 minutos atrás, há 15 minutos atrás. Para mim não interessa. O que me interessa é a graça te alcança. E o Senhor tem um plano para a sua vida. E essa graça te liberta. Essa graça não te escraviza. E essa graça te dá a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Quantos aqui querem viver essa graça que liberta? Mas, pastor, está parecendo tão simples. A graça é simples. Ela é simples. Eu não preciso aqui colocar palavras floreadas e também não preciso criar grandes fórmulas aqui que vai uma lauda inteira para você chegar ao resultado. O resultado dessa lauda da salvação é dobrar os joelhos, confessar a Jesus e viver a plenitude que Ele tem para a sua vida. É momento de realmente renunciarmos às concupiscências da nossa carne. O tempo todo, a carne ela irá gritar. E várias vezes eu falo aqui, o pecado, às vezes, o pecado é ruim? Não. Para a carne, não. Para a carne, não. Muito pelo contrário. Ela vai gerar vários prazeres para você, mas prazeres momentâneos. Porque a dor, ela virá depois. A escravidão virá depois. A dor virá depois. A acusação virá depois. Mas também ela pode vir em 2 momentos. A morte espiritual, que é esse esfriamento que muitas vezes as igrejas estão vivendo. Um momento de apostasia. A fé tem se esfriado. Mas por quê? Muitos ainda, aqueles que se afogaram no mar, que foram salvos, ainda estão tentando voltar para o mar. Muitos viveram a vida na prática do pecado e foram resgatados. Cristo foi lá e resgatou, mas parece que existe algo tendendo para que você volte para lá, porque você não se acha digno, ou você não se acha digna. Ou nós estamos vivendo um mundo do nada a ver. Hoje nós estamos num momento diferente, num mundo diferente, o contexto é diferente. Irmãos e irmãs,
A Bíblia é inerrante. O que foi escrito no começo, ela vai até o final, a vinda de Cristo Jesus. Ela é imutável. Não tem como mudar. As práticas do império das trevas sempre serão os mesmos. O papel do diabo é tentar nos tirar do plano original que o Senhor tem para mim e para você. O plano original de Satanás é dizer, olha, você não precisa seguir a luz do farol. Não precisa, porque você é um cara descolado. Você é um cara que tem muita experiência. Então pode ir nesse mar, vai esse mar adentro, que a tua experiência já é o suficiente. Ou melhor diz, vá nas coisas que o mundo tem te oferecido. E aí você vai ver o que vai acontecer. Grandes coisas irão acontecer. Sim, a sua perdição e a sua morte. Quando nós buscamos o culto de libertação, como nessa noite, é a noite que nós abrimos nosso coração e abrimos nossa mente para compreender o sacrifício de Cristo Jesus. Esse sacrifício, ele não foi em vão. Esse sacrifício foi por mim e por você. E muitas vezes nós achamos, mas, pastor, tem pessoas que não são merecedoras. Ou às vezes na nossa mente mesmo olhamos e falamos, Senhor, mas eu não sou merecedor de tanto amor. Ou melhor, que amor é esse? Que amor é esse que se entregou? A sua carne foi moída, foi quebrada, triturado, o seu sangue foi derramado até a última gota. Por uma pessoa como eu. Que amor é esse? Então esse amor, ele chama graça. E muitas vezes nós precisamos compreender isso. Quando você olha para alguém e acha que ela não é merecedora, lembra-se que a graça é para ela também. Ou se você está nessa situação que você não se acha merecedor, quando você não se acha digno, eu não sou digno de participar de um ministério, eu não sou digno de estar envolvido no corpo da igreja, eu não sou digno de poder estar em comunhão entre os irmãos. Cuidado, se isso está no seu pensamento, você não entendeu ainda o que é graça. A graça é quando nós entendemos que venha do jeito que você está. E essa graça, então, irá te transformar. Essa graça vai mudar o teu estado que você estava, te trazendo, então, para uma nova vida, escrevendo uma nova história na sua vida. Sproul, um grande teólogo, ele escreve e afirma, na verdade, que quando verdadeiramente entendemos a graça, quando vemos que Deus só nos deve ira, na verdade Deus só nos deve ira, mas providenciou o mérito de Cristo para cobrir nossa desobediência, e então tudo muda. Uma verdadeira compreensão da graça, do favor imerecido de Deus, sempre provoca uma vida de gratidão e obediência. Quando eu compreendo esta graça e quando eu renuncio o pecado, é porque eu estou compreendendo a gratidão, mas principalmente obedecendo. Obedecendo o que a palavra do Senhor nos ensina. Na primeira etapa, eu sempre pergunto para as pessoas, gente, o que é pecado? E aí muitos colocam características de pecado. Pecado é não matar, pecado é não roubar, e aí mais isso, mais aquilo. Mas não, gente, mas o que é pecado? A palavra pecado é errar o alvo. Mas que alvo é esse? Jesus. Pecado é desviar dos caminhos de Jesus. Jesus diz, é esse caminho que eu preciso andar. E se eu me desvio à direita e à esquerda, então isso é sinal que eu estou vivendo o pecado. Eu estou em desobediência ao que a palavra de Deus me ensina. A graça de Deus me faz, então, me afastar dessas coisas que me
tiram da presença, ou melhor, me tiram da condição que o Senhor me colocou. Na verdade, o diabo sempre vai tentar dizer e colocar em dúvida qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Ele sempre vai tentar fazer isso. Só lembrarmos quando Jesus estava no deserto. E no deserto, Satanás tenta colocar em dúvida a identidade de quem ele era. Jesus, se tu realmente é o Filho de Deus, transforme a pedra em pão. E Jesus responde, assim está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus, ele usa a palavra de Deus. Ele combate o império das trevas com a palavra de Deus. Ele obedece aquilo que o seu Pai orientou. Mesmo Jesus, na sua natureza humana, sem perder a sua natureza divina, ele nos ensina, então, a viver a obediência ao Pai. E assim eu e você, nós precisamos viver. Essa graça que transforma, essa graça que nos faz renunciar ao pecado, é essa graça que nos tira dos caminhos errados e nos faz a viver a plenitude que o Senhor tem para mim e para você. E a terceira verdade aqui, a graça que nos ensina a viver plenamente. E o que é viver plenamente? O que essa graça ela diz? É exatamente viver plenamente, é viver uma vida sóbria e justa. Sóbria e justa. Ela nos ensina a viver, então, de uma maneira equilibrada. Não vivendo os extremos que muitas vezes temos visto aí algumas heresias, e não vivendo para o pecado, mas vivendo aquilo que a graça nos ensina. Ela não nos ensina indulgências, novamente dizendo que a minha salvação está condicionada pelas minhas obras, mas a minha salvação está condicionada em Cristo Jesus. Quem eu sei que Cristo Jesus é em minha vida. É essa forma equilibrada que eu e você nós precisamos viver. Nós precisamos entender que nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos mais falíveis que nós possamos estar vivendo, nós precisamos olhar então para a cruz. O equilíbrio sempre esteve e sempre estará na cruz. Jesus é esse equilíbrio na nossa vida. E esse ponto de equilíbrio não quer dizer que, olha, eu posso viver uma gangorra? Não. Eu vou viver plenamente para Cristo Jesus. Viver plenamente quer dizer que a nossa relação com Deus é moldada por uma vida de adoração. O Senhor nos chama para essa verdadeira adoração. Em cada momento desse culto, nós tivemos vários momentos de adoração, no princípio do culto, no momento do cartão, nós temos esse momento de adoração ao Senhor. Antes do início da palavra, nós temos esse momento de adoração ao Senhor, mas ela não termina aqui na igreja. Ela começa aqui na igreja, mas permanece também na nossa casa. Essa adoração permanece no nosso trabalho. Na verdade, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos estar constantemente adorando ao Senhor, glorificando e exaltando o seu nome. Isso é o que a graça faz na nossa vida e de viver essa vida de uma forma equilibrada. Mas, pastor, minha vida está tão difícil. Se está difícil, meu irmão, minha irmã, adore. Mas está complicado, continue adorando. Mas eu estou sem força, dobre os joelhos e continue adorando. Porque o Senhor vai te responder. Porque tem um louvor lá que nos diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a tristeza vier, Ele é Deus. Se as adversidades vier, Ele é Deus. E se a resposta não vier, Ele continua sendo Deus. Muitas vezes nós, quando não compreendemos a graça, e às vezes queremos que a graça seja do nosso jeito, mas a graça vem de uma forma tão simples e objetiva.
Na verdade, o Evangelho, ele é simples, eu não consigo ver. Eu olho, analiso as Escrituras, estudo as Escrituras, e eu não consigo achar nada que seja complicado. Eu vejo um Evangelho puro e simples, eu vejo Jesus olhando para nós com compaixão. Nós olhamos para Deus, Ele dizendo: eu quero que todos entendam o que é essa graça. Esse é o desejo do coração do Senhor. E com certeza o coração dele enche de tristeza, porque ele sabe que muitos irão renegar, muitos irão rejeitar, muitos não irão compreender o que é a graça. A graça não se compra. A graça nem se conquista, porque não é por mérito, é por amor. Por amor, por mim, por você, por cada um de nós. A graça, ela nos transforma, a graça, ela nos traz paz, ela nos traz alegria, mas ela nos traz principalmente a certeza da salvação que está em Cristo Jesus. A graça não condena. A graça nunca condenou. Ela nos mostra que nós estamos no caminho errado, mas ela nos condena. Essa noite é uma noite que é um momento de realmente nos prostrarmos, sabe, diante do Senhor. Às vezes a gente tem tanto tempo de igreja, vivemos muito dentro da igreja, e nós esquecemos do que refere-se à graça. Mas é tão simples, né? É tão simples. E talvez é por isso que às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos do amor incondicional de Deus. Nós esquecemos do sacrifício de Cristo Jesus. E até mesmo anulamos o sacrifício de Cristo Jesus, sabia? Sabe quando nós achamos que nós não somos merecedores, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Nós estamos dizendo que Deus errou. E aqui eu não estou dizendo que fantasiando ou colocando panos quentes em cima do pecado. Não é isso que eu estou falando. O meu objetivo nessa noite é falar exatamente sobre a graça. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar do que o diabo faz, quais são as estratégias. Não está errado em falar nisso. Só que eu preciso também falar, mas principalmente, do que é maior que todas as coisas, que é o amor do Pai por mim e por você. Às vezes nos deparamos diante de superpoderes, e na verdade não existe superpoderes, dois superpoderes, não existe. Existe um único superpoder, que é o de Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo tem o seu poder lá, mas limitado. Essa graça, então, ela começa a trabalhar na nossa vida. E aí eu começo a compreender, realmente, eu não era merecedor, mas o sacrifício de Cristo Jesus muda tudo isso. Eu merecia a morte, mas Cristo me traz a certeza da vida eterna. Jesus diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Jesus vem então, nessa noite, tirar tudo aquilo que não pertence a Ele. E tira nessa noite em nome de Cristo Jesus. Essa noite é a noite de um renovo. Talvez você esteja se sentindo num casulo, aprisionado, triste, no meio de uma multidão, mesmo no meio da multidão você se sente sozinho, como se não fosse ninguém. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã. Mesmo no meio da multidão, o Senhor sabe quem você é. Ele sonda o teu coração e Ele te conhece. Ele te conhece no íntimo.